Bom dia, tudo bem? Eu sou Isabel, professora de gramática do Centro de Ensino em Período Integral Dr. Genserico Gonzaga Jaime, e este vídeo de hoje é para fazer a correção da atividade gramática do dia 22. Eu espero que você, aluno, já tenha visualizado o gabarito dessa atividade que foi disponibilizado lá na plataforma GPA. Se você ainda não visualizou, corre lá, faz a sua correção, anota suas dúvidas e vem aqui tirar a dúvida comigo, tá bom? Vamos iniciar o nosso vídeo, então? Vem comigo. A nossa primeira questão pedia para fazer um resumo do conteúdo da aula do dia 22, que no caso era período composto por coordenação, orações coordenadas. Vou fazer aqui um breve resumozinho desse assunto, tá? O período composto por coordenação apresenta simplesmente duas ou mais orações e essas orações são independentes. Uma oração coordenada não exerce uma função sintática em relação à outra do período, tá? Elas são independentes. Vejam, os sócios discutiram o plano econômico, votaram o orçamento e encerraram a reunião. No exemplo acima, as duas primeiras orações estão ligadas por uma vírgula, mas a terceira foi ligada à anterior com a conjunção e aqui, ó. Mas que a gente percebe que elas têm o quê? Uma relação de... Elas são independentes. A ação de uma não interfere na outra, certinho? Quando as nossas orações coordenadas são ligadas por conjunções, elas são chamadas de sindéticas. E quando não há conjunção entre elas são chamadas de assindéticas. Assindética quer dizer o quê? Esse azinho aqui, ó, ele me diz que é sem síndeto. O que é o síndeto? É a conjunção. Então, as assindéticas elas são sem conjunção. O exemplo, a tempestade derrubou árvores, destelhou casas, alagou ruas. Eu tenho aqui 3 orações, nenhuma delas ligadas por conjunção, apenas estão separadas por vírgula. Já as orações coordenadas iniciadas por conjunção são chamadas de sindéticas, que é o síndeto, né? Ou seja, elas possuem conjunção. E o que são as conjunções, Isabel? São aquelas palavrinhas, né? A classe de palavras que servem o quê? Para ligar uma oração à outra e estabelecer entre elas uma relação de adição, de adversidade, de conclusão, de explicação, como nós vamos ver agora no próximo slide, ok? Vejam, principais conjunções coordenadas. Nós temos as aditivas, que dão ideia de adição, e, nem, não só, mas também, não apenas, mas ainda. Eu tenho as adversativas, que trazem a ideia de contraste e oposição, que são o mas, o porém, o todavia, contudo, o entretanto. Nós temos também as alternativas, que trazem a ideia de alternância, exclusão, e as principais são ou, ora, já, quer. E tenho também as conclusivas, que trazem a ideia de dedução ou conclusão. Quais são elas? O logo, portanto, por isso, pois, o de modo que, etc. E para finalizar, vamos ver as explicativas, as que trazem ideia de explicação, motivo. E quais são? É o pois, é o porquê, é o qual, etc. Certinho? Então, pessoal, veja o seguinte. É o exemplo aqui, ó. Ele tem mais chance de vencer a prova porque é mais forte. Esse porquê aqui, ele traz o quê? Uma explicação. Eu não vou ler todos os exemplos, porque assim é um resumo, eu espero que eu tenha feito de vocês aí, tá? E qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando. Vamos voltar. Segunda questão, que diz: o período composto por coordenação é retratado por orações que não mantêm dependência sintática entre elas, isto é, somente são ligadas pelo uso da conjunção. Assim sendo, demonstra seu conhecimento elaborando uma oração para cada modalidade solicitada. O que eu queria? Que o aluno, olhando para a minha relação, aquela que eu pedi aqui, o meu sentido, ele elabore uma oração para cada uma dessas relações, entendeu? Então, no caso, item A, aditiva, o que vamos fazer? O que eu fiz? Eu criei um exemplo, né? O professor não somente elaborou exercícios, como também uma extensa prova. Esse como também aqui, ó, traz uma relação de adição. Ele está ligando a minha primeira oração à segunda, porém não estabelece entre elas relação de dependência.
Adversativa. O professor elaborou um exercício simples, mas a prova foi bastante difícil. Mesmo caso, mas aqui está ligando a minha segunda e terceira oração, mas não estabelece entre elas relação de dependência. Ou o professor elabora o exercício ou desiste de aplicar a prova. O ou aqui é a minha conjunção alternativa. O professor não elaborou a prova porque ficou doente. O porquê aqui é a minha conjunção explicativa. E o último caso é a conclusivo. O professor não elaborou a prova, logo não poderá aplicá-la na data planejada. Observe o seguinte, que para cada um dos itens, né, que eu pedi da relação estabelecida entre as conjunções, eu elaborei uma oração. Eu espero que você também tenha feito isso, tá? Ok? E se você fez isso, marca aí o certinho para nós, tá bom? Próximo exercício. Diz o seguinte, observe o seguinte exposto, em seguida atente para as questões que a ele se referem. As horas passam, os homens caem, a poesia fica. Estamos diante de um período, pois o mesmo é formado por várias orações. Como ele se denomina e por quê? Nós temos que entender que tem várias orações e essas orações elas têm o quê? Elas são independentes. Então é um período composto por coordenação. Pois o período composto por coordenação, as orações se ligam pelo sentido, mas não existe dependência sintática entre eles. Certinho? As orações que compõem são coordenadas sindéticas ou assindéticas. E aí? Elas têm ou não têm conjunção entre elas? Não tem, não é, gente? Logo, é composto por orações coordenadas assindéticas, sem síndeto, sem conjunção. Elas são o quê? A única coisa que separa as orações aqui são as vírgulas. Elas não são introduzidas por conjunção. Reescreva os versos introduzindo as conjunções e coordenadas que melhor se adequarem à ideia expressa. Aqui fica a seu critério, tá? O meu exemplo, as horas passam e os homens caem, mas a poesia fica. Eu usei a conjunção aditiva e a conjunção adversativa mais. Mas aí o aluno faz como ele quiser, belezinha? Põe certinho aí para nós. Vamos à Leia o texto a seguir para julgar o item A. O preconceito linguístico é um equívoco e tão nocivo quanto os outros. Segundo Marcos Bagno, especialista no assunto, dizer que o brasileiro não sabe português é um dos mitos que compõem o preconceito mais presente na cultura brasileira, o linguístico. A redação acima poderia ter sido extraída do editorial de uma revista, mas é parte do texto, o oxente e o ok. Primeiro lugar na categoria Opinião da 4ª Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, realizada pelo Ministério da Educação, em parceria com a Fundação Itaú Social e o Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitário, SEMPEC. Vamos julgar o item. O elemento coesivo, mas em destaque inicia uma oração coordenada que exprime a ideia de concessão em uma sequência de fatos. É verdadeiro ou falso, gente? Eu coloquei falso. Por quê? Porque o mas é uma conjunção adversativa. Ele introduz a ideia de contraste, oposição. Ela é usada para iniciar as orações coordenadas sindéticas adversativas. Quem trabalha com a ideia de concessão são as orações subordinadas, e essa nós vamos estudar posteriormente, beleza? Eu espero que vocês tenham acertado. Se acertou, marca aí pra gente. Assim nós chegamos ao final da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, dá um like aí no vídeo. E muito obrigada por mais esse momento e até a próxima. Tchau, beijo!